Isabela, Oi, essa anestesia geral, ela é injetada num acesso venoso ou não? é o venoso, a geral é o venoso. Né? Eu estou lendo aqui na apostila aqui, e como eu tinha te perguntado, quando eu fiz laqueadura, Aham. eu não lembro deles me aplicar alguma coisa no meu corpo, a não Você não ser lembra, o não? acesso. Porque ela te Não. dá o inalador primeiro. Ele te dá o inalador primeiro. É um anestésico via por inalação. Eu não Coloca a lembro. Isso, máscara, que ele prende todinho, não sai nem um pouquinho do oxigênio para fora, aperta tudinho. Três respiradas que você dá no máximo, minha filha, você já está em outro O planeta. meu não deu Não isso adianta também, nem. não. a Você única, aplicou a na única coisa veia, que no eu lembro. soro, uma medicação e eu apaguei. A única coisa que eu lembro é que ele estava conversando lá, e aí eu fui e perguntei se eu não ia dormir, se eu ia ficar acordada durante a cirurgia. Aí o médico me respondeu assim: Ah, mas você está acordada até agora? Aí perguntou meu peso, Foi lá e te aí perguntou, arrebentou. Ah, aí perguntou meu peso, aí foi, mandou fazer mais, e aí foi conversando comigo, e eu acho que nisso eu fui apagando e eu não lembro mais. Só isso que eu nossa, lembro. só de ter falado assim, mas você ainda tá aí? Nossa, você deve ter feito assim, vup. Então agora eu quero ver você conversar. Ai, Eu morro de acho que medo, foi gente, só, de deve reclamar ter com sido só anestesia. venosa, né? Porque eu não lembro de ter Foi, posto máscara. foi só venosa, com certeza. Morro de medo de reclamar com anestesista, gente. Ai, o poder tá Ah, na mas mão dele. eu morria de medo de estar ali acordada, ali É, ele me abrindo. toda vez que eu vou fazer qualquer coisa, a primeira coisa que eu falo, você taca anestesia, mas não me deixa sentir dor, não. Qualquer coisa. A minha mãe já não gosta. Ela fala assim, Deus me livre, que tanto de agulhada de anestesia. Nossa, não gosto não. Eu falei, não, para mim posso chocar a anestesia, mas não deixa eu sentir dor, não. Sentir dor, Deus me livre. Tá aí os trem, a tecnologia toda para isso, né? Verdade. A Ingrid está entrando aí. Deixa eu botar minha... Então, vamos lá. Então, tem a técnica, né? Que tem a sobre inalação, né? Que essa, através da máscara, coloca a máscara, você dá aquela respirada assim, você já, já não vê mais nada, né? E nós temos a endovenosa. Então, eu vou injetar aí através da via endovenosa, né? As substâncias aí que são os anestésicos, né? Então, vai depender ali do qual médico que gosta de usar ali, tá, gente? Não questiona, prepara a sala, as coisas lá, de acordo com o que o doutor gosta, ou o que o doutor pediu, ou o que o doutor está acostumado a fazer, tá? Não pode faltar ampola, então nunca vou entrar com uma ampola de fentanil só, viu, gente? Geralmente é 10 ampolas, viu? 12, 15, é muita ampola para quebrar, muita ampola para aspirar, mas geralmente o anestesista faz isso tudo, geralmente, tá? E nós temos as fases, né, da anestesia. Ô, gente, vocês colocam para mim o nome aí no chat, tá? Para depois eu pegar, por favor. Ô, Isabela, me tira só mais uma dúvida aqui. Essa anestesia geral tem essa de inalação e tem a endovenosa. São esses dois tipos? Ou eu estou errado? Não, é isso mesmo, é isso É mesmo. isso mesmo? Ah, tá. É porque É, eu estava lendo aqui. não, tá certinho. Ai, tem gente entrando aqui ainda. Ai. Pronto. E nós temos aqui a fase 1, a fase 2. Opa, deixa eu mudar aqui de uma vez, que não precisa apagar. Vai caber tudo numa...
Uma página só não. Então, a fase 1, né? Que a gente chama, vocês vão ouvir muito essa palavra aqui, ó, analgesia. Anestesista gosta muito de usar esse termo, né? Que é a perda da sensibilidade, né? Essa questão da vertigem que o paciente pode ter e pode vir acompanhada por vários graus de apreciação da dor. Lembra, gente, que a dor é individual, né? Se eu te beliscar aqui e beliscar a Maria lá no mesmo lugar, eu vou falar, Isabela, dessa régua, daqui até aqui, a dor que você sentiu com o beliscão. Ah, isso foi fichinho, eu senti só isso aqui. A Maria já vai falar assim, não, eu senti até aqui de dor. Então, eu falo isso para a gente nunca negligenciar o que o paciente está falando, né? Às vezes a gente fala, não, que o paciente é fresco demais, não, que o paciente... Gente, cada um, a dor, eu não sei se a gente falou sobre isso na última aula, né? Ela é muito psicológica. Tem pessoas que toleram muito a dor, porque já passaram muita coisa na vida, e quando vem, ela está acostumada tanto a sentir aquela sensação de dor, que ela tira aquilo de letra, que geralmente a pessoa até fala com você assim, não conversei com você sobre isso não, até lembrei que turma que foi. Ela fala com vocês assim, não, pode ir, estou acostumado, eu sei que dói, eu sinto. Aí a pessoa fala assim, nossa, é boa para dor, né? Não é, é porque a pessoa, você não conhece a vida dela, você não conhece o passado dela, você não conhece o que ela está passando nesse momento, né? E tem pessoas, gente, que só de soprar sente dor. Eu falo porque eu conheço uma Eu pessoa sou essa desse jeito. pessoa. Sério, Selma? Nossa. É sério. Aqui Eu na sinto minha uma dor, casa, mas estou morrendo. eu posso falar porque a pessoa não está aqui. Eu tenho uma pessoa na minha casa, e é homem, viu, gente? Perdão com os homens aí, viu? Me perdoa, estou falando da minha casa. Gente, ele não pode encostar. Se ele bate o pé numa quina, é capaz de me pedir para chamar o corpo de bombeiro. Eu? Nossa, é uma coisa assim, de alto extremo. Não estou falando assim para ninguém concordar, não. Eu gosto muito dessas áreas de saúde mental, sabe, gente? Então, eu vejo que ele é uma pessoa realmente, eu gosto muito dessa parte de dor, de estudar o grande queimado, essas coisas assim, e a anestesia fala muito sobre isso, né? Ele nunca passou por nada na vida, assim, de problema, de dor, de tempestade, de precisar das coisas, né, de pancada mesmo, sempre teve alguém para estar lá na frente e fazer assim, não, peraí, com ele não, bate em mim, mas não bate nele não, né? Faz As como eu dificuldades da vida, né, isso, Isabela? e ele nunca passou nada mesmo, ele passou, já chorou, já teve perda, mas assim, é nada, e é homem velho já, nada, nada, mais nada mesmo, e toda dor que ele Isabela, sente, oi, já vem me xingar, não xinga não, tô falando só daqui desculpa de te casa, interromper. é só o daqui de casa, me xinga não. Não. É exatamente. É porque nós homens sempre foi ouvido falar assim, né? Acho que a maioria já ouviu que a gente que é homem sente mais dor, né? Do que a mulher. Isso não sei se é comprovado Eu cientificamente, também né? não sei te falar, não. Mas já tem essa história, né? Assim, levado em consideração que a mulher, ela realmente passa, né? Ela faz a mamografia todo ano, o médico não tem isso, o meu homem não tem isso, né? Ela passa por algumas coisas diárias, algumas rotinas que realmente o homem não tem essas rotinas, nenhum, não tem, né? A dor do parto. Tem o parto e tem várias outras coisas, né? Então, a mulher já passa mais, mas eu vejo também que tem muito desse cunho de vivência, de história. Eu nada tiro isso da minha cabeça, né? Mas tem a pessoa também, gente, que sempre sofreu muito na vida e que na hora que vem uma dorzinha, realmente, que não é para ela sentir nada, ela não aguenta mais. Ela já dá um grito com você de todo tamanho, eu não aguento mais. Que é uma pessoa que já sofreu muito, né? E qualquer coisa que vem, ela já não aguenta mais, ela já não supera isso mais, sabe? Então, tem essas diferenças aí também, sabe? Mas eu observo muito que essas pessoas que aguentam mais dores, a maioria são quem está acostumado com pancada. Não precisa nem de você perguntar, é notório. É notório. Muito bem. Não estou acostumada, então, não, misericórdia. Eu vejo que quem é mais tolerante é que toma mais pancada, mas eu não pergunto, né? Mas tem os que já tomaram pancada a vida toda que não conseguem mais absorver dor nenhuma mais, né? E tem um que nunca tomou.
pancada de nada, nada, né? Pancadona, né, gente? Trem feio, né? De passar necessidade, é disso que eu tô falando. Tô falando de terminar com o namorado, ficar sem comer uma semana, não, né? Tô falando de coisas graves, tô falando de coisas graves mesmo, né? De passar necessidade, passar fome, né? Ter outras coisas aí gravíssimas de ocorrências na vida, né? Perder a mãe, assassinado, né? Coisas drásticas que ativam o gatilho, né? Saúde mental Tem de uma pessoas que parecem que se tornam mais frias também, né? Mas também. acaba Uhum. Mas vem tudo aqui, você vê que vem tudo aqui, né? vivência, né? Psicológica, né? Vem tudo aqui. Uhum. Uhum. Igual Inclusive, anestesista. Isabel, eles falam que o pessoal da área da saúde Já são ia pessoas falar. muito frias, né? Gente, eu não Já tem conheço essa. um anestesista que tem amor pelo próprio filho, assim, que demonstra amor pelo próprio filho. Eu conheço, eu conheço muito anestesista, tanto mulher quanto homem, sabe? São uma gracinha, gente fina, mas parece que, não sei, algo muda dentro deles, eu não sei explicar. Eu só sei ver, assim, são todos iguais. Essa secura do anestesista também é mais prevalente também, não sei. Acho que de todos, mas o anestesista era unânime. Eu não via nem mulher e nem homem, que tinha algo de sensibilidade na pele, gente. Não sei Ô, se é porque Isabela, eles vê tanto essas coisas de dor. igual, Oi. por exemplo, um médico legista, eu não sei, pode ser ignorância minha, Excelente pensar exemplo. dessa forma, mas eu fico imaginando como deve ser a vida dele, né? Se é normal aquela coisa Gente, assim, mas não totalmente tem como. diferentes. Eu já trabalhei com dois. Um que era médico, inclusive anestesista, era concursado do INSS como perito, pediu exoneração do concurso porque passou no de legista. Você Olha tem só. que ver, o cara piorou 10 mil vezes, já era anestesista e foi lá para o trem, e mudou demais, gente, mais ainda. Nossa, Teve já um é o outro que perfil. era, outro que era radiologista, eu trabalhei com ele lá na Clínica Cedos, esqueci o nome dele. Ele era radiologista e é concursado do legista, porque para ser legista, gente, você só precisa ser médico. Você não precisa ter uma especialidade em cima daquilo, não. Ele era radiologista, foi na época de Brumadinho, porque eu ia tomar café no refeitório, ele estava, às vezes, tomando um cafezinho puro, e eu perguntava, e aí, doutor, como é que tá? De vez em quando chega um dedo, uma mão, a gente tem que montar o quebra-cabeça, outro dia chegou não sei o quê, nós conseguimos montar o resto do quebra-cabeça, nós fizemos assim, aí começamos o DNA, não sei o quê, veio uma equipe de São Paulo de legistas ajudar a gente e tal, super assim, até a feição da cara é estranha, gente. Sem expressão, né? Tem. Até a vida deles, assim, é diferente também. A vida pessoal. De alguns que eu vivi um pouco, assim, mais próximo, eu vi. Super. Ô, Isabela, mas você não acha que, no geral, as pessoas que trabalham com saúde, quando ela está muito tempo, ela não, por ela entender o processo de cada etapa que vai acontecendo com o paciente, com o corpo humano, ela não vai esfriando, ela vai perdendo um pouco a sensibilidade da humanidade, tipo assim, de sentir as coisas, assim, por exemplo, se eu ver uma pessoa doente, eu vou me sensibilizar Ao facilmente, máximo. Aham. né? Mas aí, Aham. vamos supor, depois que você está ali dentro da saúde, que você começa a entender o processo todo, aí, vamos supor, a pessoa está com uma complicação, você já sabe daquilo ali, o que vai ser o Não sai resultado, dali, você né? começa, Não sai dali. isso, Aham. você já começa a perder essa sensibilidade, não? Eu nem queria que você me fizesse essa pergunta, porque eu não costumo comentar esse tipo de coisa, não. Eu prego sempre o amor, né? Algumas grandes pessoas, sim, viu, Maria? Mas não é a maioria. Não é a maioria. Tem pessoas que têm esse amor, assim, extraordinário até o final, sabe? Eu, por exemplo, sou uma delas, que eu não consigo ter essa insensibilidade de maneira alguma. Mas é uma grande parte, principalmente das pessoas que estão há muitos anos. Você falou muito bem, sabe? As pessoas que eu conheci, não gosto de falar nome de lugar, não. Eu tive uma temporada lá no Júlia Kubitschek. Todo mundo conhece, na Via do Minério do Barreiro. Eu conheci algumas técnicas de enfermagem, inclusive não eram técnicas, auxiliares, porque na época dela não tinha técnica. Elas são concursadas.
que eu ficava horrorizada de como que era tratado os pacientes, assim, a forma delas, assim, mas eram senhoras de 50, né, e tantos anos, né, já era para ter aposentado, mas não aposentou, porque precisa do salário maior, porque a filha está fazendo faculdade, ela que paga, né, então eu conhecia algumas, né, a história de algumas, vi, acompanhei, e via como que tratava, né, não é que tratava mal, gente, mas não tinha um pingo, assim, dessa sensibilidade, gente, nenhuma. Tratava os pacientes muito bem, super competentes, inteligentes, né, porque já viu muita coisa, passou por muita coisa, ainda mais lá, né, lá no Júlia, mas vi muito essa, do jeitinho que você contou, a faixa etária, o que a pessoa, como que ela se via, sabe, como que via os pacientes, como que tratava, como mais um, de novo, isso é assim mesmo. E continua assim, professora. Você trabalha lá, misericórdia. Não, eu moro perto. Tá. Então, assim, tá vendo? Por isso que eu não gosto de falar bocuda aqui na fala. Não, mas continua. Ali, Não. ali tem uma grande quantidade Tem muitos anos que eu já não vou lá, viu, gente? Mas eu convivi muitos anos lá dentro. Aprendi muito lá dentro, inclusive. Não posso falar nada, porque, por exemplo, o bloco, o que eu vi lá dentro, que eu acompanhei, nossa senhora, trem de outro mundo. Foi tiro, porrada, bomba, estupro, tudo quanto é trem. Tumor, a reviria. Então, um geralzão ali mesmo, né? Agora nem tanto, porque tem o metropolitano, né? Então, o Júlio também recebeu uma reforma boa, né? Recentemente, aí, uns 4 meses atrás, então vai ajudando, melhorando o hospital. Tá até dó no hospital daquele jeito. Mas tem muita gente de uma leva aí, né? De anos atrás, né? Anos, 30, 40 anos atrás, 50, que continua lá, assim, e dessa forma aí fica mesmo, né? Infelizmente. Então, tem essa fase, né, que é da analgesia, e tem a fase 2, que vai desde a perda da consciência do paciente até a perda dos reflexos. O paciente não faz deglutição, viu, gente? Ó, o paciente não vai engolir saliva, né? Então, por isso mesmo que ele não vai ter reflexo de vômito, tá? De vomitar. Por isso que o anestesista ele intuba com tanta facilidade. E ele não tem reflexo palpebral, que é da pálpebra, de ficar piscando. Por quê? Porque a musculatura, né, essa relação sensitiva ali da musculatura foi cortada, né? Então, da mesma forma que ele não tem esse movimento de deglutição, é o mesmo movimento que para lá embaixo, que é do intestino grosso, que é o peristaltismo, né? São esses reflexos, é onde que corta imediatamente, né? Então, essas atividades, né, do paciente, elas vão reaparecer, né, vão voltar depois da recuperação do anestésico, quando o anestésico for baixando ali, né, o efeito, o princípio ativo dele no organismo do meu paciente, ele for Pois, Isabela, reduzindo. Oi, fala comigo. dentro disso que você está falando, a questão da deglutição e a questão da pálpebra do olho, há alguma coisa relacionada também, igual exemplo, cirurgias longas, assim, que o paciente vai estar muito tempo sedado, a questão da sonda. É por isso também? Ou porque, tipo assim, ela vai encher, o paciente não vai ter como vai ter noção de ter que esvaziar alguma coisa assim, ou não tem nada a ver? Deixa eu ver se eu entendi. Você está falando que é por isso que os pacientes são sondados durante a anestesia? Isso, tem alguma Tá, coisa a ver? sim, mas não são todos os pacientes. Eu não queria falar isso não, mas eu vou falar, mas acho que eu nunca falei, primeira vez. Eu fiz uma cirurgia que eu urinei na mesa de cirurgia. E na hora que eu ia urinar, eu percebi, tive um reflexo vagal durante a anestesia, acho que o anestesista percebeu, foi lá e me chumbou de novo, e quando eu acordei, eu vi que eu estava sem a roupa que eu tinha entrado, eu perguntei a técnica de enfermagem, bem depois que eu já tinha acordado, horas, já estava me dando sopa já. Aí eu perguntei o que aconteceu, mas eu nunca imaginaria que era, eu falei assim, não, você urinou a cama de cirurgia todinha. Aí que eu fui processar na minha mente que eu lembrava um pouco que eu tive um reflexo, que eu vi alguma coisa, um vulto, mas eu não tive amnésia, viu? Isso é um defeito, é um problema grave da competência do anestesista, tá? O paciente acordar no meio da cirurgia e não ter amnésia.
todo paciente que acorda, obrigatoriamente, ele tem que ter amnésia, ele não pode lembrar do que ele viu naquele momento. Eu lembro do que eu vi. Então, é um dos piores... Quando eu fui conversar isso dentro do hospital com os anestesistas, ele que me falou. Falou assim, nossa, esse é um dos piores erros que o anestesista pode cometer. O paciente acordar no meio da anestesia porque ele não monitorou corretamente a quantidade de anestésico, o tempo de cirurgia. Minha cirurgia era cirurgia padrão, não tinha nada para complicar, para demorar, ele já sabia o tanto que ele deveria ter dado. Tive esse reflexo vagal, que o que me fez acordar, e ele me chumbou de novo, e eu não tive a amnésia que eu deveria ter tido. Então... Professora, Oi. a anestesia, ela seria, no caso, aplicada doses determinada hora? Por hora? Não. A maioria, ele vai aplicar uma certa quantidade que vai durar, perpetuar durante aquela cirurgia ali toda, de retirada de vesícula. Mas tem paciente, às vezes, que na hora que o médico abriu, teve uma surpresinha. Ele achou que era uma coisa, o trem estava muito pior que nos exames não apresentaram, quando você abre é outra coisa. Então, vai delongar um pouco mais essa cirurgia. Ou seja, ele vai ter que dar mais anestésico. Entendeu? Senão o paciente acorda, gente, com a barriga aberta, o paciente acorda. Se o paciente acorda, ele simplesmente não abre o olho, não. Ele sente dor. Entendeu? Então, desnecessariamente, né? Não, deve ser uma sensação horrorosa. Horrorosa. O que, Elias? O anestesista, então, tem que ficar sempre atento ali, para qualquer coisa ele já está preparado para mais... Exatamente. Mas se eu fosse uma pessoa leiga, eu não tinha processado o que aconteceu comigo, não. Um outro paciente aí que não é da área da saúde, ele não tinha processado. Ele não ia nem perguntar o que aconteceu, que ele estava sem roupa lá, talvez. Ele não ia ligar todos os pontos que aconteceram com ele, não. Eu só comecei a processar cada detalhe porque eu já sei o que acontece. E eu tive só inalação e anestesia local. É isso que eu ia te perguntar. Pode acontecer de você ter que tomar as duas, a inalação e Não, pode acontecer não, é a mais frequente. É a mais frequente. A local, na hora que estiver cortando, você não vai sentir nada local. E a inalação é para você entrar em coma profundo, em sono profundo mesmo. Eu fiz uma cirurgia quando eu era pequena e eu lembro que eles me deram esse negócio da inalação e eles começaram a perguntar meu nome, o nome da minha mãe, o nome do meu pai, até a hora que eu apaguei, literalmente. Aí eu não sei se eles me deram outra no acesso que eu estava, se foi local, o que foi. E daí para frente eu já não lembro de mais nada. Minha filha, a local você tem que estar sedada já. Sabe por quê? Pra você ter ideia, uma das minhas anestesias local, a agulha é tão grossa, gente, o catéter, tão grosso, é do 16 ao 14, para ela ir profundo, né, e fazer o bloqueio todo profundo, que uma das entradas da agulha em mim deu queloide. Você tem ideia do rombo do catéter que essa mulher enfiou em mim. Se você não está no sono profundo, você ia pular lá do outro lado da cama. É um buraquinho assim só, viu, gente? Não é trem assim, não, tá? Buraquinho. Não abre a cabeça com a agulha, não, nem tá vendo. Mas eu que entendo dos trem, eu sei que aquela bolinha ali é onde que ela enfiou o anestésico. E é onde que a agulha era tão calibrosa que naquela região ali a minha pigmentação não regenerou bem. Não regenerou bem. Então, eu fiquei sem poder reclamar, porque essa questão também vai muito de, como é que fala? De genética, né? A minha genética é propícia a dar isso, por exemplo, sabe? Aí, mas eu sei que ali foi dessa Eu não gosto de ficar falando esses detalhes para vocês, não, porque qualquer um de vocês que fizer uma cirurgia agora, vocês vão começar a reparar tudo em vocês. Então, e começa a colocar defeito, sabe? Então... Quando a gente eu vou começar a ficar amiga desses anestesistas. Fica, amiga, fica. Uhum. Nossa! De Fica. verdade, a gente vai ouvindo assim, vai tendo essas aulas, a gente pode vai... ficar. Eu não posso ficar falando muito esses trem, mas não adianta, na hora que eu lembro, assim, o trem sai assim, ó, pá, parece que eu estou vivendo. Mas isso é bom, a gente vai aprendendo. Ninguém me contava não, gente, mas eu conto. Cheguei lá, eu descobri tudo sozinha.
Mas, gente, tem tudo bom, viu? Nossa Senhora, eu tenho uma amiga que é técnica de enfermagem, que eu sou apaixonada com ela. Onde que eu vou, sim, eu dou um jeito de trazer ela para trabalhar comigo, que é uma confiança muito grande que eu tenho no trabalho dela. E conheci ela, gente, num processo seletivo que eu fiz. Hoje ela está num hospital particular de grande porte. Ela trabalha com a equipe de anestesia, que ela é o xodó deles e ele é o xodó dela. Dela ir jantar na casa dos doutores lá, sabe? A esposa chamar e tudo, ela é técnica de enfermagem. E eles são apaixonados com ela e com o trabalho dela. Ela trabalha com a equipe de cirurgia, de cirurgia de sedação. Faz sedação para ressonância o dia inteiro, só sedação para ressonância, sedação. Quando ela não está, minha filha, eles pedem até para cancelar a agenda. Então, tem a parte boa, sabe, gente, também, né? Não é só isso aí também, não. Né? Tem o pessoal que é bacana. Essa sedação, no caso da ressonância, Isabela, são pacientes específicos, né? São pacientes específicos. Mas, criança que não fica quieta, alguma coisa que, sei lá. Mas faz o dia inteiro, tá? Vocês, às vezes, que não são da área, e acham que é um ali e o outro cá, mas faz o dia inteiro, viu? Faz o dia inteiro. Porque muito paciente é claustrofóbico, não consegue ficar, o paciente está internado do CTI, eu não consigo pedir ele para prender o ar, para parar, ou parar de ter espasmo, né? De tremer, porque eu tenho que sedar, porque eu preciso da ressonância dele. Tem criança, né, que não consegue ficar, e por aí vai as outras opções, né, de pacientes. Ela faz o dia inteiro, o dia inteiro. Lá no Vila da Serra, é o trabalho, Hospital Vila da Serra. E tem a fase 3, quando ocorre a paralisia, né, respiratória. Então, a paralisia, se eu não faço esse movimento de deglutição, eu também não vou fazer isso aqui não, ó. Né? Então, anestesia geral, o paciente não faz esse movimento, né, de extensão, né, de inspiração e expiração pulmonar. Por isso que eu tenho que entubar, para a máquina respirar pelo paciente, porque o paciente ele tem essa depressão, né, total do corpo, nada funciona. Isso que aconteceu com o Michael Jackson, né? Embora o cara lá ter, né, o médico ter todo o aparato, né, de primeiros socorros lá, não adiantou a reanimação, né? E a fase 4 é quando a anestesia é perigosamente aprofundada, ou seja, a cirurgia era para durar tantas horas, vai durar quase o dobro, né? E resulta numa parada cardíaca, né, que pode evoluir para a morte, né? Mas o paciente pode ser reanimado também, né? Toda cirurgia, gente, seja uma cirurgia plástica ou, né, uma ligadura de trompas, qualquer tipo de nível de cirurgia, tudo é um risco muito grave. O paciente, por exemplo, sabe, Selma, que entra na ressonância, ele recebe o mesmo anestésico. Ele recebe propofol, ou fentanil, ou midazolam. Ele vai ser anestesiado por um anestesista. Ele corre os mesmos riscos de um paciente estar deitado lá no bloco, eu vou abrir a barriga dele. Uai, professor, mas para fazer um exame. Para fazer um exame. Verdade. E, às vezes, o paciente não tem noção disso. Acha que vai fazer uma ressonância com sedação, que é tudo tranquilo, que é tudo aquilo, e pronto. Mas é até bom que ele, assim, entre aspas, não saiba, né, Isabel? Senão ele tem um troço lá antes de ser mesmo. Eu sou preocupada, tudo que eu vou fazer, eu já caço informação, eu já pesquiso, eu já chego lá mais ou menos, assim, meio inteirada dos negócios, sabe? Porque eu tenho muito medo das coisas. A gente vê aí como que o povo trata a gente, como que o povo passa a perna na gente, como que o povo, sabe? Tudo meu já fico... Eu tô igual aqueles vídeos, gente, do Leandro Carnal. Alguém conhece? Eu sou apaixonada com ele. Leandro Carnal, aquele palestrante. Não? Sim. Gente, vocês têm que ver. Eu vejo um por semana, mas meu sonho é ver um por dia, viu? Isso faz parte do meu tratamento de saúde mental, tá? Sério mesmo, eu tô rindo, mas é verdade. Quem que é esse rapaz aí? Vai, minha filha, escreve aí. Filósofo, né? Leandro, filósofo, historiador, Eu não filósofo. tenho o nome aqui. Leandro Carnal. O Carnal dele é com K, Carnal. Ele é um historiador que dá palestra e tudo mais. Eu tive a honra de conhecer ele na Unimed. Ele deu uma palestra lá. Viaja o mundo todo, bilíngue, sensacional. Então, ele palestra de tudo, sabe? De tudo, tudo. E ele fala muito dessa questão, né? Que a gente começa a ter esses medos depois que a gente vai ficando mais velho, né? Você começa a ficar mais polido, né? Mais preocupado, se vai chover, se não vai, se tem que levar sombrinha, se não vai, né? Coisa que os jovens, né? Não tem essa preocupação, tudo é arriscar, né?
tudo vamos ver o que dá. E hoje eu não arrisco mais essas coisas assim, hoje não. Eu já fico preocupada no que vai dar. Então, como que a gente, assim, muda, né? Mas justamente por causa das coisas que a gente vive, a gente acaba criando capas de proteção para aquilo, né? Então, são as coisas que a gente acaba vendo aí no nosso dia a dia, que você fica tão preocupada com o diante que você está, que você se protege, né? Então, é isso, gente. Não vou entrar em carrinho de anestesia, porque o carrinho de anestesia é uma aula enorme também, né? O médico, para fazer a sedação geral, ele tem que ter o carrinho de anestesia, tá? Então, o carrinho de anestesia não é um carrinho de emergência, igual a gente põe medicação. Não é, que vocês viram na escola. É outra coisa que na escola não tem. Quem manipula o carrinho de anestesia sozinho é o anestesista, tá? Então, ele precisa desse carrinho para fazer anestesia geral, tá? Então, ele precisa dele lá do lado dele, funcionando, para poder fazer essa anestesia, tá? É ele Isabela. mesmo. Oi, Jorge. Ele é fixo, Isabela? Não, ele tem rodinha. Você pode transitar com ele para uma sala, colocar na outra sala de cirurgia. Entendi. Oi, quem me chamou? Deixa eu te perguntar. Esses anestésicos, por exemplo, ou até a morfina e tal, deve ser um controle muito rígido, porque deve sumir alguns medicamentos desse aí, né? Para uso de, né? Enfermeiros, médicos, devem usar isso aí, né? Falou bem, viu, Jorge? Eu passava um aperto para controlar isso também, inclusive em clínica de diagnóstico. Mas a farmácia, por exemplo, do Hospital Particular X, eu preciso dar baixa na farmácia. Eu preciso anotar no prontuário. Só se a pessoa mentir que administrou tantos ml de Propofol no paciente X e camuflar um no bolso do jaleco, entendeu? Ele vai ter que mentir no prontuário também. Mas tem gente que faz uso mesmo, né? É verdade isso, né? Faz. Gente, eu nunca vi, tá? Não contava. Mas eu já tive médico bem próximo que já contou que isso existe. Inclusive, eu já vi médico contando assim, para outra pessoa, não para mim, eu bicando a conversa, escutando. Entendi. Mas assim, que eu já vi onde eu trabalhei, que eu já tive problema, né, dos outros pegar, não, porque o controle, assim, hospital particular é extremamente rígido. Porque sai da conta do paciente na hora, a farmácia dá baixa na hora, a farmácia tem que dar conta daqueles frascos, a conta da farmácia e a conta da Unimed, por exemplo, do plano de saúde do paciente, tem que bater com o prontuário, tem que bater com a prescrição da anestesista e tem que bater com a prescrição da farmácia. Se falhar um desses três, dá BO. Então, a anotação de todo mundo tem que bater. Se um falhar Mas ali... há um controle rígido sobre isso, Isabela? Ô, Selma, eu nunca tive dor de cabeça com isso não, viu? Eu tive dor de cabeça de preocupação para controlar. Mas problema que sumiu, que depois eu não achei, ou que a conta não era certa, ou que um funcionário, né, suspeito, eu, Isabela, nunca tive, tá? Porque sai da conta do paciente, né? Sai da conta do paga. paciente. O paciente que paga, o plano dele que paga. Ô, Isabela, e é o técnico que enche esse carrinho, que alimenta esse carrinho? O carrinho de parada, às vezes é o técnico de enfermagem, né? Mas isso é função do enfermeiro. Agora, o carrinho de anestesia... Não, de parada que ela perguntou, não. É de anestesia. Entendi. Eu já vou terminar de responder. Mas tá. o de anestesia é o anestesista que resolve tudo. Ah, tá. O anestesista que resolve tudo. Então é isso aí, pessoal. O papo está muito bom, né? Vamos descansar. Amanhã tem mais, né? Para todo mundo aí serviço. Mas nossa aula tem semana que vem de novo, se Deus quiser. Bom descanso aí para quem vai descansar. Bom estudo, bom trabalho amanhã. Que Deus abençoe aí a vida de vocês. Oi, Isabela. Oi. A próxima aula é a nossa prova. De terminologia, gente? É dia 29. Misericórdia, gente. É mesmo? Ou não? Segunda-feira, que é dia 29, né? Não? Dia 29 dá na terça. Nós marcamos para terça mesmo, né? Foi. Você primeiro estava marcado para dia 26, aí você viu que ia dar no sábado. Aí você mudou para o dia 29, se eu não estou me enganando. Gente, é isso mesmo, viu? Nós arrumamos tudo. Vocês anotam aí também. Não esquece os slides não, hein, professora? Ah, tá, Cláudio, pode deixar.
Pode deixar. Vou colocar aqui a prova de terminologia para não esquecer. Então é isso aí, gente. Durmam com os anjos. Fiquem com Deus. Amém. Um beijo no Boa noite, coração. com Deus.